Oi, gente, boa noite. Pedro Leão aqui, tudo bem? Seguimos aí na alunação ariana, né? Tivemos uma lua nova em Áries semana passada e essa semana a partir de amanhã entramos na lua crescente, né? Temos uma lua crescente em Leão amanhã. A lua crescente vai durar do dia 23 ao dia 30 de abril. Buenas. Falar um pouquinho dessa semana aí, do dia 23 ao dia 30, que é uma semana de lua crescente em Leão. Né? A lua crescente está com alguns aspectos interessantes, inclusive aqui por conta de ser uma lua em Leão, né? Então a gente tem um predomínio do elemento fogo aí no céu, muito interessante para todo mundo. Então, lugar das iniciativas, da autoexpressão, fica muito forte, né? Leão é um signo que busca a expressão e que busca esse lugar do reconhecimento. Então, essa lua crescente, ela tem essa característica de bastante inovação, ela tem essa característica de romper um pouco o excesso de iniciativas para coisas mais seguras, porque Leão tem essa característica de segurança. Então isso é muito interessante, tá? Temos uma questão de poder e controle muito forte pela questão da oposição com Plutão, dessa lua crescente. Então cuidado aí pra galera que acha que controlar é cuidar, né? Tem uma diferença. E a gente vai tendo alguns aspectos muito interessantes para a própria espiritualidade. Obrigado, Ma. Para a própria espiritualidade, com um aspecto muito bom dessa lua crescente com Netuno. Então essa é uma semana interessante para quem está trabalhando o seu lado espiritual, para quem está trabalhando aí as questões artísticas, né? Os artistas, a galera da música, da expressão corporal, fica muito em voga. Isso, obrigado, o Marcos é ótimo. Fica muito em voga essa semana. Bom, vamos falar um pouco dos signos, que eu sei que é o que vocês gostam de fazer, né? Áries ascendente em Áries. Momento de organização aí, pessoal, os arianos, atenção realmente à popularidade, à expressão, isso tá muito em foco. Um lugar de organização bastante favorável aí para deslocamentos, viagens. Obrigado, eu amo o Marcos, um dos maiores astrólogos do Brasil. Obrigado, meu amor. É, Marte está em conjunção com Saturno, então tem um lugar da gente manter nessa semana realmente um lugar de persistência mesmo, né? E não de apego ao passado. Oi, Aline, boa noite. Então, nesse sentido, os arianos e as arianas e os arianes todos vamos manter a persistência e tirar um pouquinho do apego às questões do passado, principalmente na perspectiva das novas iniciativas. Touro e ascendente em Touro é uma semana onde temos alguns ovos para quebrar. Touro e ascendente em Touros, a Aline está aqui, então é realmente um lugar importante de rupturas, é um lugar importante de contar com questões inesperadas aí nesse momento, tá? A Vênus está em conjunção exata com Urano, então isso traz questões de relacionamento, questões financeiras inesperadas, boas ou ruins, mas enfim, lidar um pouco com essas questões vai fazer parte nesse sentido, tá? Um momento de bastante exposição para os taurinos nessa semana, que é bem interessante. Gêmeos e ascendente em Gêmeos. Né? Pessoal, Gêmeos e ascendente em Gêmeos é um momento produtivo, é um momento interessante para grana, inclusive para Gêmeos e ascendente em Gêmeos. Muito bom também aqui para essa reorganização financeira, para esse lugar de colocar as coisas para acontecerem financeiramente. Tá? Então, atenção neste lugar. Câncer e ascendente em Câncer. A gente tem aqui um momento onde realmente emoção e razão vão dar uma chocada nessa semana, então, né, a emoção puxa para um lado mais fixo e a razão quer algo mais de novo, né? Então eu posso ter um pouco mais de insegurança nessa semana nesse sentido. Já vou chegar em Leão, Gisele. Tô em Câncer neste momento. Muito bom aí para as questões de intuição.
Canceriano, escute sua intuição essa semana, a lua é crescente, então de hoje até dia 30, escute a sua intuição, escute o que ela tem a dizer, para quem tem a sua espiritualidade, a sua fé, vamos apostar nisso. Leão e ascendente em Leão. Gente, esse é um momento interessantíssimo para Leão e ascendente em Leão lidar aí com a questão de autoexpressão, as questões de autonomia, isso é muito legal. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o excesso de controle, Leão e ascendente Leão. Não vai dar para centralizar tudo essa semana, a vontade vai ser essa, mas vamos dar uma segurada nesse excesso de controle aí, Leão e ascendente Leão. Tá bom, Gisele? Eu acho que vale bastante a pena entender isso e olhar para as questões de corpo físico, cuidar do corpo e da saúde física tá muito em foco nessa semana, tá? Virgem ascendente em Virgem é um momento importantíssimo para a organização das questões psíquicas, psicológicas, questões de finalizações, aquele momento de arrumar as coisas que eu preciso dar uma finalizada, principalmente na coisa que a gente põe debaixo do tapete, Virgem ascendente em Virgem, tá na hora, tá? Então, isso é super forte essa semana, nesse sentido. Administração e organização. Amor. Ele vota kkk, eu amo. Vamos para o nosso, no caso o meu signo, e de todos os librianos e librianes. Bom, estamos com foco aí muito em novos projetos, em se dedicar a novos projetos, Libra e ascendente em Libra, muito forte nisso. Organizar esses novos projetos e contar realmente com muitas surpresas, com amigos, com coletivos, então coisas inesperadas podem acontecer aí com as questões em grupo nessa semana aqui até o dia 30 de lua crescente. Escorpião e ascendente em Escorpião, o foco realmente é no crescimento profissional e no reconhecimento. Cuidado com o autoritarismo, cuidado com a relação com as autoridades, Escorpião, ascendente Escorpião, né? Isso é um lugar que está muito em evidência nesse momento. Então, cuidado com esse excesso de controle nessa semana até a lua cheia do dia 1º, então até o dia 30, Escorpião, ascendente Escorpião, tomem cuidado com isso. Sagitário, ascendente em Sagitário. Gente, é o momento de olhar para quem está estudando, para quem dá aula, para quem está lidando aí com que está lidando aqui com esse lugar, é um lugar é um lugar bem interessante aí para Sagitário, ascendente Sagitário. Vamos tomar um pouco de atenção com a comunicação mal feita, vamos reler o que a gente está mandando, Sagitário, ascendente Sagitário, nessa semana, vamos cumprir o que a gente combinar, pode ser? Tá bom? Isso é importante essa semana aí, até para ampliação dos seus objetivos. Capricórnio e ascendente em Capricórnio, a gente está falando aqui realmente de um momento focado nas resoluções das coisas mais densas, das questões mais aí de crises e tudo mais, tá? Nesse sentido. Bom, temos que tomar atenção aí para não se apegar que velhas soluções para velhos problemas, tem um lugar de apego e de não querer mudar um pouco o jeito que eu faço as coisas, então cuidado um pouco com essa resistência aqui, Capricórnio ascendente a Capricórnio. Aquário ascendente em Aquário, é o momento de rever, colocar para valer aí as parcerias, Aquário ascendente em Aquário, vamos colocar coisa para funcionar nesse sentido, tá? Renato está perguntando aqui, eu não vi, desculpa. Já volto em Touro, vamos terminar Aquário. Aquário, nesse sentido, importantíssimo aqui para as uniões, é a hora de inovar nesse relacionamento aí, Aquário, ascendente Aquário. É a semana para levantar poeira e fazer coisas diferentes, coisas novas. Vamos se divertir um pouco, né, Aquário, ascendente Aquário? Vamos rever os combinados nesse sentido, né? Vamos dar uma inovada, pensar no futuro das relações, né, Aquário, ascendente Aquário? Peixes, ascendente em Peixes, realmente aqui é um ponto importante, até o dia 30, as questões relacionadas ao trabalho, ao dia a dia, tá? Peixes, ascendente em Peixes, isso fica bem evidente, as questões de saúde também. Então, acho que... Oi, Pati, tudo bom?
Isso fica muito interessante. Acho Peixes e Ascendente em Peixes um momento muito bom para ouvir mais a sua espiritualidade, as suas intuições no seu trabalho e também para as questões relacionadas à saúde, tá? Principalmente a saúde psíquica, olhar um pouco se a gente se não tá, as somatizações e tudo mais, né? Então, acho que isso é muito importante e está favorável, inclusive, para esses tratamentos mais alternativos. O touro, quem perguntou, Má? O Renato, né? O Renato está me perguntando de touro. Então, touro e ascendente em touro, realmente aqui a gente tem um momento interessante da lua crescente para as questões relacionadas também a imóveis, a família e tudo mais. Então, isso fica muito claro. E questões inesperadas nesse sentido, né? Então, olhar para touro e ascendente em touro num lugar muito de inovação, de coisas inesperadas e de ter flexibilidade para lidar com o inesperado nesse sentido, com as questões aí com imóveis, com família e tudo mais, tá? Nas relações e no dinheiro também, porque no final das contas a sua regente tá pega nisso. Mas é um momento de exposição também, tá? Touro ascendente em touro. Então é uma semana importante para a vida social nesse lugar, tá bom? Gente, é isso. Eu vou salvar, vou deixar lá no YouTube e boto o link para vocês seguirem, tá bom? Um grande beijo. Dá mais uma? Que você quer mais uma? Sagitário falei, Patrícia. Patrícia Esther, Magalhães. Falei de Sagitário. Sagitário falando aí da relação com o estrangeiro, um momento de crescimento. Sagitário falando aqui também de um lugar de expansão de horizontes, expansão de ambientes, lugares, né, de todo mundo, inclusive viagens internacionais, mas cuidado com a comunicação, cuidado com os combinados, cuidado com documentos, tudo isso pede atenção, tá? E quem mais? Gêmeos, Gêmeos, a gente vai falar muito de dinheiro e comunicação, Fê, essa semana, então atenção para esse lugar da comunicação, tá? Então, isso é super importante nesse momento, a organização da comunicação, e ela bater direto com o que eu falo, está diretamente ligado às minhas ações nesse sentido, tá? Então, o Gêmeos ascendente em Gêmeos tem um pouco isso. O Virgem ascendente em Virgem volta a dizer, momento de recolhimento, momento de investir nas coisas que precisam ser bem finalizadas nesse sentido, tá? Rei dos Reis quer saber de Áries. Nossa, mas Áries foi o primeiro que eu falei. Vocês vão me fazer repetir os 12 signos, é isso? E daí vocês não vão me dar audiência depois do meu YouTube? Vocês não vão assistir meu vídeo? Ah, não tô acreditando em vocês. Mas eu falo de Áries, sim, lógico que eu falo. É um momento importante aí para os talentos, para os prazeres, né? Eu acho que Leão traz um pouco esse lugar, mas traz um pouco o lugar do tipo, tá, eu gosto tanto de fazer, o Ariano tem tanta vontade de fazer tanta coisa legal nesse sentido, mas eu preciso organizar um pouco esses meus talentos, os meus romances também, preciso dar uma organizada, a minha relação com os filhos também, como é que eu tô me dedicando com isso, e tomar um pouquinho de cuidado com a resistência no romance e nessa relação com os filhos, quer dizer, será que eu tô fazendo e agindo ainda da mesma forma que eu sempre fiz, e eu não quero trazer nada de novo para isso? Obrigado, Marcos Costa. Tá bom, Ares? Gente, que horas são? 22h19 no Brasil. Olha, adorei que vocês entraram. Obrigado, viu? Vamos em frente, mas o maior recado para todo mundo, gente, é uma lua crescente em Leão. A gente precisa colocar as nossas potencialidades, a gente precisa colocar o que faz bem para o nosso coração. Leão é coração. Então, assim, o que faz bem para o nosso coração precisa estar nas nossas atitudes essa semana. Tá bom, gente? Um grande beijo. Obrigado, meus amores. Pati, Bi, beijo, muito obrigado. Obrigado, gente, pela audiência. Divulguem meu canal, divulguem meu trabalho, tá bom? Um beijo grande, obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.